Meu nome é Andréia Maier e hoje eu estou aqui para falar para vocês brevemente sobre o MEA, o método Ensinando a Aprender. Filhos mais calmos, focados e inteligentes. Em poucos minutos por dia, na sua casa, com atividades simples e muito eficientes, sem gastar rios de dinheiro com atendimento especializado e aulas particulares. Olha, eu sei que parece bom demais para ser verdade. Talvez se eu estivesse no seu lugar, ouvindo o que eu vou te dizer aqui, também desconfiaria. Mas se eu não tivesse visto e vivenciado tudo isso com alguns alunos e também com minhas filhas, se não tivesse acontecido na minha vida, eu não estaria aqui hoje para falar com vocês. O fato é que geralmente os pais e alguns professores focam nas dificuldades das crianças. Ou seja, se ela não consegue entender matemática, eles enchem a criança de tarefa de matemática. O que nós propomos é bem mais fácil. Nosso foco é no cérebro da criança. Exercícios que vão ativar os potenciais do cérebro do seu filho, fazendo com que ele tenha mais facilidade para aprender qualquer coisa. Você deve estar se perguntando, mas quem é você para prometer tudo isso? Bom, eu sou um pouco como você. Sou mãe de 4 filhos, lindos por sinal, e muito diferentes uns dos outros. E dos 4, 3 já tiveram problemas para aprender. E sim, eu já ouvi muitas reclamações na escola. Além disso, eu também sou pedagoga, com especialização em psicologia da educação, clínica e institucional. E também sou mestre em educação, com alguns anos de experiência em sala de aula regular. E nos últimos 3 anos eu tive a grata oportunidade de trabalhar com educação especial, em sala de recursos multifuncionais, atendendo principalmente crianças com DI, deficiência intelectual. Mas como mãe, eu só queria que meus filhos conseguissem alcançar os resultados na escola, que fossem proficientes. E eu não aguentava ouvir as reclamações dos professores. Eu sentia que eles achavam que eu não me importava com os problemas dos meus filhos e que eu não fazia nada para mudar isso. Só eu sei a impotência que eu sentia quando ouvia aquelas reclamações. Eu sabia que não deveria ser assim. E eu vou te falar. Passei por várias situações diferentes. Minha filha mais velha tem déficit de atenção. Meu filho número 2 definitivamente não gosta de estudar. Minha filha número 3 tem deficiência auditiva parcial, mas como foi detectada muito cedo, não interferiu na aprendizagem dela, até chegar no ano de 2019, onde ela cursava o 6º ano e começou a apresentar dificuldades para aprender várias matérias. As notas caíram muito. E finalmente minha filha número 4, que está iniciando no processo de aprendizagem agora. Eu vou tentar resumir aqui para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Bom, eu tive a minha primeira filha muito cedo. Minha filha nasceu, eu tinha apenas 18 anos de idade. E aí ela começou o processo de escolarização dela, tudo certo, quando de repente os professores começaram a me chamar na escola e a reclamar da falta de atenção que ela tinha. Ela não bagunçava, ela não conversava, mas simplesmente ela perdia atenção por qualquer coisa. Mesmo que o professor estivesse olhando para ela, conversando com ela, ela dispersava o olhar para algum lado e se ele perguntasse em seguida o que ele tinha falado, ela não sabia responder. Então vejam que ela tinha já desde cedo déficit de atenção, não é? E os professores me chamavam e reclamavam e eles achavam que eu não queria fazer nada. Mas não era essa a questão. Passamos um tempo, ela foi melhorando e tal. Quando chegou no ensino médio, que ela foi para o 1º ano do 2º grau, aconteceu assim uma reviravolta na vida dela. Porque as matérias que ela estava estudando, e ela estava numa escola
que era uma escola prática também, então eles faziam muitas coisas na área da computação, da robótica, e isso chamou muito a atenção dela e ela se desenvolveu assim do dia para a noite. Foi maravilhoso. Ela tem déficit de atenção até hoje, ela já está com 24 anos. Mas na época o que despertou ela foi aquele interesse que ela teve em aprender aquelas coisas novas. E outra, lá ela tinha prática, que na outra escola ela não tinha. Então aquilo despertou a minha filha. Então foi aí que o meu filho, né, o meu filho número 2, começou a dar problema na escola. Quando ele estava lá pelo 3º, 4º ano, ele já começou. Primeiro que desde o prezinho, todo dia ele me falava a mesma coisa. Mãe, posso faltar hoje? Gente, sem brincadeira, todos os dias a mesma coisa. Ia chegando o horário de ir para a escola, ele começava, mãe, posso faltar hoje? Meu filho, você não pode faltar hoje. E com o Gabriel eu digo assim que, além de ter sido uma tragédia toda a vida escolar dele, foi uma comédia. Porque o Gabriel, ele inventava cada coisa para os professores, depois os professores me contavam e a gente acabava rindo. Porque ele tinha uma criatividade para fugir das responsabilidades dele na escola que vocês não entendem. E foi aí nesse período que eu comecei a estudar pedagogia. Quando o Gabriel estava passando por toda essa dificuldade. E isso foi abrindo a minha mente para eu entender que eu não podia fazer o que eu estava fazendo com o Gabriel. Porque o que eu fazia com o Gabriel? O professor me chamava, reclamava, eu chegava em casa. Gabriel, vamos estudar, e pegava livro e caderno e coisa e fazia ele ler e tal. Mas não adiantava. Se eu entendesse o que eu entendo hoje, a situação do Gabriel seria diferente. E aí, eu vou falar para vocês da minha filha número 3, tá? Hoje ela está com 13 anos. A minha filha número 3, ela nasceu com um probleminha de audição. Ela tem uma perda no ouvido esquerdo dela, razoável. Ela usou até por um tempo aparelho auditivo. Ela não teve problema de aprendizagem. Não teve problemas até que, ano passado, 2019, Marcela começa a dar problema na escola. Eu começo a ser chamada na escola novamente. Eu falei, gente, por favor, de novo, não. No 6º ano, a menina nunca deu problema. Agora a Marcela vai começar a me dar problema na escola. Tá certo que é uma fase de transição. O 6º ano já é uma turma diferente do que era no 5º ano, tem mais professores e tal. E ela aí, nesse momento de transição, ela teve uma dificuldade maior. E não foi em uma matéria, foram em várias matérias, tá? Aí eu falei, não, agora chega, agora eu vou agir diferente. E nesse momento que aconteceu tudo isso, eu já estava trabalhando na escola com educação especial, em sala de recursos multifuncionais. O que é essa sala de recursos? Essa sala de recurso, ela atende os alunos com deficiência, com transtornos globais de aprendizagem, no contraturno que as crianças estudam. Ou seja, se a criança estuda na sala regular de manhã, ela é atendida nessa sala à tarde. São 2 atendimentos por semana de 2 horas cada. Então eu fazia esses atendimentos na sala de recurso, não é? Então eu tinha que focar nos potenciais daquela criança e não nas dificuldades. E eu tinha que criar meios e condições para que ela aprendesse. Tá, mas voltando ao problema da Marcela. Então eu buscando tudo isso, estudando maneiras de auxiliar os meus alunos nessa sala de recurso, eu acabei chegando a métodos que eu achei muito interessantes. E eu estudava o que aquilo realizava no cérebro da criança, qual a modificação que aquelas atividades... E não eram, gente, atividades que eu nunca tinha visto. Mas eram atividades que antes eu via com um olhar diferente.
Tanto é que o MEA, quando vocês pegarem o método MEA na mão de vocês e olharem, vocês vão ver, é isso aqui mesmo? Nossa, será? Vai ter essa dúvida na cabeça de vocês. Por quê? Porque são atividades que todos nós conhecemos e que os nossos filhos já passaram por ela na escola. Mas o que acontece? Qual é a diferença? O que eu entendi em todo esse meu estudo e nessa prática que eu tive na sala de recursos e na minha casa? Por quê? Eu entendi que o que mudava não era eu fazer aquela atividade pronto, era eu ter uma sequência. E nessa sequência que tivesse um início e um crescimento ali no meio para que se pudesse chegar no resultado final. Não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito, tinha que ter uma sequência, foi isso que eu entendi, sabe? E aí, nesse momento que a Marcela teve esse problema na escola, o que eu pensei? Gente, olha tudo que eu estudei lá na escola, com os meus alunos. Olha os resultados que eu estou tendo com determinados alunos. Gente, tem um aluno que estava no 9º ano e não sabia escrever o próprio nome. E eu consegui fazer isso sozinha, não, junto com os outros professores da sala de aula, com certeza que contribuíram também. Mas o que eu fiz? Eu despertei o cérebro dele para ele aprender. E ele saiu do 9º ano escrevendo com letra cursiva. Antes, o máximo que ele fazia era copiar e com aquelas letrinhas bastão, aquela letra que é a primeira letra que você aprende lá no prezinho. Ele já lia com dificuldade, mas ele lia. Então, eu pensei, gente, se isso é bom para a criança que tem uma dificuldade intelectual, imagino que isso não faz com uma criança dita normal, ou seja, uma criança que não tem um problema. E aí, como aconteceu isso com a Marcela, eu pensei, não, eu não vou repetir os mesmos erros que eu repeti com os outros. E aí eu pensei, se deu certo com os meus alunos, por que não vai dar certo com a minha filha? Eu vou fazer isso com a Marcela. Eu vou praticar com ela as atividades que nós praticamos aqui na sala. E foi isso que eu fiz. E no outro dia, coloquei ela sentada na mesa, a primeira coisa que eu fiz, coloquei um computador e um joguinho na frente dela. Olha, minha filha, esse joguinho aqui, que legal. E ela, que legal e tal. Eu falei, só que você vai fazer com a mão esquerda. Ela regalou o olho. Como assim com a mão esquerda? Pra quê? Não sei o quê. Coloquei o mouse no notebook e mandei ela jogar com a mão esquerda. Ela reclamou, porque não sei o quê, porque não sei o que mais fez. Depois, dei outras atividades para ela. Mas isso é coisa de criancinha. Porque eu não gosto de pintar. Porque eu não gosto de não sei o que. Filha, você tem que fazer isso. Ou é isso, ou é matemática, português, estudar, copiar. O que você prefere? Não, eu vou fazer isso. E foi assim. Resultado, Marcela passou de ano. Marcela está bem. Agora, com toda essa situação que nós estamos vivendo, de aulas remotas, a Marcela não está tendo dificuldades. E desde o ano passado eu coloquei na minha cabeça e eu tomei a decisão de que esse ano de 2020 eu não iria trabalhar em sala de aula. Que eu iria estudar e desenvolver essa questão da metodologia, que eu não vou dizer que eu criei, porque são atividades que já existem, mas eu criei o método, a forma de usar essas atividades, entendem? Então eu resolvi que o ano de 2020 seria para que eu conseguisse colocar esse projeto. Mas aí nem passava pela minha cabeça que aconteceria tudo o que aconteceu esse ano, essa questão de pandemia. E que o nosso acesso direto às pessoas seria seria cortado. Mas aí eu precisava colocar em prática. E o que eu faria? Se eu fosse atender clinicamente, em uma clínica qualquer aqui da cidade, ou se eu abrisse uma, eu pensei, eu acredito que não tenha grandes problemas, porque é um de cada vez, então eu poderia mesmo com a pandemia estar atendendo esses alunos, não é? Mas
Aí teria a questão de que eu teria que cobrar. E o atendimento não é tão barato. Então, nem todas as crianças teriam acesso a esse atendimento. E eu pensei, como tudo está online, como tudo está diferente esse ano, quem sabe não seja um sinal para eu mudar o que eu estou querendo fazer. Ao invés de atender numa clínica, por que eu não faço algo online? E comecei a pesquisar sobre isso e encontrei várias opções de se montar, de se realizar cursos online. E comecei a estudar isso também. E foi aí que em maio, exatamente no dia 1º de maio, nós postamos o nosso primeiro vídeo. E foi aí que nós resolvemos a trabalhar realmente online com o método Ensinando a Aprender. Um método que vai auxiliar muito em todas as dificuldades do seu filho. E ele vai aprender muito mais, isso eu garanto para vocês. Mas não é uma coisa que é feita um dia e depois demora um mês e faz outra vez. Como eu já disse antes, existe uma sequência que tem que ser seguida. Se essa sequência não for seguida, se não tiver uma constância nas atividades, o resultado não será o mesmo. Então tem que ter compromisso com isso, com o método e com as atividades, certo? Às vezes, quando você pegar as atividades, você pode pensar: ah, meu filho tem 15 anos, isso aqui é coisinha de criança. Gente, não é, realmente funciona, tá? Ou você pode pegar a atividade e dar para o seu filho de 6 anos de idade e o seu filho lá fazer de uma forma que você acha que não está bom. É assim mesmo. Cada criança vai fazer de acordo com a sua capacidade. Lembrem que nós não estamos trabalhando as dificuldades da criança. Nós estamos trabalhando as potencialidades da criança. Então, se naquele momento de 6 anos de idade, de 5 anos de idade, minha filha tem 4 anos e ela consegue realizar todas as atividades, tá? Mas do jeito dela. Se eu pegar uma atividade dela e uma atividade da minha outra filha de 13 anos, com certeza vocês vão ver muita diferença e vão falar: ah, mas essa de 4 anos tá errado. Não tá errado. É a maneira, é o potencial que ela tem naquele momento para fazer aquela atividade, certo? Então não tem que ser perfeito, tem que ser feito. Então eu encontrei a maneira de mudar tudo isso, de trabalhar em casa com as crianças de forma simples e até prazerosa. E eu precisava dividir isso com você. Para mim não basta trabalhar com o que eu amo e acredito. Eu preciso saber que isso fez a diferença na vida das pessoas. Eu sei que quando parece muito fácil a gente desconfia. E na verdade a maioria das pessoas tendem a dar mais valor ao que é mais complicado e até mais caro. Nós muitas vezes acreditamos que o mais caro é o melhor, mas eu estou aqui para desmistificar isso. Outras pessoas preferem os remédios, enchem as crianças de vitaminas, remédio para acalmar, remédio para atenção, remédio para tudo. E se esquecem que se você analisar as bulas desses remédios, não tem um que não tenha contraindicações. E por que eu defendo que o MEA é um método eficiente e sem contraindicações? Porque ele traz atividades que exercitam a calma, a paciência da criança. Isso é muito importante para a aprendizagem deles. Criança nervosa, ansiosa e irritada, que não consegue parar um minuto, certamente terá dificuldade para aprender. Também tem atividades que exercitam a atenção da criança, porque não adianta a criança estar quieta e não conseguir prestar atenção no que está sendo ensinado. O MEA traz atividades que atuam nos 2 hemisférios do cérebro das crianças, o que geralmente não acontece. E isso faz com que melhore a memória e o cognitivo da criança, ou seja, ela aprende melhor. Com esse método vai ser o fim das reclamações na escola.
Com o tempo, seu filho vai ter muito mais facilidade de aprender qualquer coisa que ele queira. E com isso, ele vai ser um aluno mais confiante. Você não vai gastar rios de dinheiro com professores particulares e atendimento especializado. E se você ainda não passou por essas situações com os seus filhos, vai por mim. Exercícios para o cérebro são fundamentais para um desenvolvimento pleno. Eu quero deixar bem claro aqui que o que nós aqui da Cognitiva queremos, eu e minha equipe, é fazer parte do sucesso de muitas crianças e da felicidade que isso trará aos seus pais. Gratidão e até a próxima!